meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu sou o pastor Romeu Moreira, o seu amigo de todas as manhãs. E nessa manhã, nesse dia especial, dia de hoje, eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, nesse momento que nós estamos passando tão difícil na nossa nação, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e uma palavra que vem de encontro a tudo isso. A palavra que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a tua vida nesse dia, encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João 14, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: o Senhor Jesus diz isso: não se turbe o coração de vocês, crede em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Palavra do Senhor para a sua vida nesse dia. Aqui o Senhor está falando, o Senhor Jesus está falando da casa do Pai, da casa do meu Pai. E João, ele tenta transferir para nós algo muito positivo, da qual o Senhor Jesus estava querendo nos falar nesse tempo. Provavelmente, você pode acreditar que a casa de meu Pai, da qual onde Jesus está se referindo, é o céu. Entretanto, nós devemos lembrar que Jesus era judeu e estava em Jerusalém e na festa da Páscoa. Então, o que isso significa? Todos os seus discípulos que estavam ali assentados com ele na mesa são também judeus. E quando Jesus se refere à casa de meu Pai, nenhum deles, com absoluta certeza, estavam pensando no céu. Evidentemente, eles estavam pensando no templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E certamente eles estavam lembrando da palavra do profeta Isaías, quando o Senhor expulsou os vendilhões do templo, lá no capítulo número 4 do livro de João. Ele narra isso com muita propriedade, e ali a frase que mais chama atenção é: a casa de meu Pai será chamada casa de oração. Então, na cabeça dos discípulos, a casa do Pai era o templo de Jerusalém. A casa do Pai para o judeu que vive em Jerusalém, no tempo de Jesus, não é o céu, é o templo de Jerusalém. Quando Jesus passa adiante do templo, e ele solenemente declara o seguinte: esse templo será destruído, ou destruirão esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. O evangelista João, ele interpreta dizendo que Jesus se refere ao seu corpo, não ao prédio. Veja comigo, por exemplo, em João capítulo 2, aqui no versículo 19 e 20, Jesus diz assim: Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava não era o templo que ele falava, era o seu corpo. Então não era o templo de Jerusalém da qual eles estavam pensando. Então, por que eu quero caminhar com você por esse lado? Por essa razão, os apóstolos, quando eles entendem a revelação, depois do Senhor partir, e o Senhor ser crucificado, e o Senhor ressuscitar, e eles entendem a revelação, que o verdadeiro templo de Deus não era o prédio que Salomão construiu, e que naquele templo Herodes o Grande levou 46 anos para restaurar, mas o templo não eram templos feitos por mãos de homens, mas o templo espiritual, o verdadeiro templo onde Deus habita, somos nós, eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo, a casa espiritual onde o Senhor habita, mora e caminha, conforme ensinou o apóstolo Pedro.
Nós somos o templo de pedras vivas, onde Deus habita em espírito. Então, a grande questão é que o Senhor começa sua fala dizendo o seguinte: não fiquem angustiados, creiam em Deus. Essa é a palavra para nós hoje. Meu amado e minha amada, não fique angustiado, creia em Deus. O judeu, no tempo de Jesus, olhava para o templo de Jerusalém e para eles o templo de Jerusalém era um marco. Por quê? A presença de Deus no templo simbolizava e significava para eles que Deus estava no meio do seu povo. Não tem nada de errado nesse pensamento, pois o tabernáculo, construído desde Moisés, na caminhada do povo pelo deserto até Davi, sempre significou isso. Tabernáculo é Deus no meio do seu povo. Ali no templo estavam a arca, os elementos dentro da arca, que era uma botija com maná, a vara de Arão, que floresceu no deserto, estavam ali. Coisas importantes para o simbolismo do judaísmo. Então, aquilo ali representava... e as tábuas da lei, que eu estava me esquecendo, também estavam ali dentro da arca, simbolizava a presença de Deus. Então, olhar para o prédio era pensar, aqui é a casa do Pai. Mas os apóstolos entendem, com o passar do tempo, que a casa do Pai somos nós, somos eu e você. Então, ele diz, não fique angustiado, não fique angustiado, pois vocês não estão perdendo o seu referencial de fé. Porque o Senhor sabia muito bem que o templo seria destruído. Ele falou sobre isso. No ano 70 da era cristã, o templo foi destruído. E até hoje não foi reconstruído. A partir dos anos 70, o judeu foi expulso da terra e eles só voltaram a ser nação em 1948. Ou seja, de 1948 até 2018, são 70 anos, uma geração. Então isso é a conversa nossa para um outro vídeo que eu vou preparar falando sobre Daniel capítulo 12. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: meu irmão, minha irmã, eu sei que você está impedido de ir à igreja, de ir ao templo, pois os templos estão fechados nesse tempo de pandemia. Nosso templo está fechado desde o dia 19 de março. Nós já estamos com mais de 30 dias, indo para 45 dias com o templo fechado. Mas não perdemos o nosso referencial de fé, porque nós somos o templo do Espírito, a habitação de Deus. Então, olhe para a palavra e entenda o que Jesus está dizendo. Nesse templo de aflição, não se turbe o seu coração. E eu quero ler com você esse mesmo texto numa linguagem contemporânea. Olha o que diz: não fique angustiado, tenha paz, acredite em mim, confie em mim, vou voltar para levar vocês, para ficar comigo todo o tempo. Você é a minha casa espiritual, eu estou dentro de você e a partir da comunhão do corpo e do meu sangue, nós estamos juntos. É por isso que o Senhor falou claramente lá em Mateus capítulo 28, dizendo para a sua igreja: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então você e eu somos a casa de Deus, nós somos a habitação. Deus está entre nós, Deus está entre nós, Deus está no meio do seu povo. Então, nesse tempo de angústia, de sofrimento, de perda, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de estar em uma plena comunhão com Deus, é tempo de se consagrar mais, é tempo de não ficar de briga, de rixa, de guerra. Não é nada disso. É tempo de a gente se unir pela fé e clamar ao Senhor para que isso passe rápido, em nome de Jesus, e aí a gente possa ser fortalecido na força do seu poder. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, e que você tenha um dia excelente na presença do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.